Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é a área do círculo e de suas partes. Primeiro vamos trabalhar uma ideia que é sobre a área de um polígono regular. Então considera que nós tenhamos um polígono regular e olha só que afirmação: a área S de um polígono regular é o produto do seu semiperímetro P pelo apótema. Sabemos o que é apótema, né? Que é a distância do centro até o lado do polígono. Então, considerando aqui o hexágono de lado L e o apótema aqui, que é essa distância. Se você reparar, você pode dividir este hexágono em 6 triângulos iguaizinhos a esse. Então, esses triângulos, esses 6 triângulos têm por área L vezes A sobre 2. Então, você tem 6, aqui 6 porque é um hexágono, mas se fosse um heptágono seriam 7 triângulos, se fosse um octógono 8 triângulos. Então, um polígono com N lados, você teria N triângulos, cada triângulo teria como área o lado do polígono vezes o apótema dividido por 2. Então, N vezes o lado vai te dar o perímetro, né, do polígono. Então, N vezes o lado é o polígono, é o perímetro do polígono. Então, esse 2 passa para lá multiplicando, né? Então, você vai ter que NL vai ser 2 vezes A. Certo? Então, você vai ter que realmente a área vai ser o semiperímetro vezes o apótema. Na realidade, isso aqui já é o semiperímetro, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se NL é o perímetro, né, então você tem que P é NL sobre 2. Então, é só substituir. Então, a área realmente vai ser semiperímetro vezes o apótema. Pensando em um círculo, pensando no círculo, podemos considerar ali o desenvolvimento. Um hexágono, um decágono, um polígono de 14 lados, um polígono de 20 lados. Estou considerando aqui que eles estão todos circunscritíveis, todos eles são circunscritíveis a um círculo de mesmo raio. À medida que a quantidade de lados aumenta, eu me aproximo de um círculo. Então aqui, 50 lados, já está muito, está praticamente um círculo aqui. Então aqui você... E também qual é a outra coisa que acontece que é importante? À medida que a quantidade de lados aumenta, o apótema ele vai se aproximando do raio do círculo. O apótema se aproxima do raio do círculo. Então, quando o número de lados do polígono tende ao infinito, eu digo que esse polígono tende à área de um círculo. Bom, como sabemos, o perímetro de um círculo é 2πr, é o comprimento da circunferência. Logo, eu posso dizer que o semiperímetro da circunferência é π vezes r. O apótema, na realidade, ele vai tender ao raio. Então, o apótema vai tender ao raio. E a área do polígono, portanto, que é P vezes A, o semiperímetro vezes o apótema. É só eu substituir o semiperímetro por πr e aí ficaremos com πr vezes r. Então, eu tenho que o apótema vai tender ao raio e o semiperímetro ao comprimento da circunferência. Portanto, a área do círculo vai ser πr ao quadrado. Chamamos setor circular
a fatia, né, da pizza, né, a fatia de um círculo, considerando aqui que esse ângulo central tem uma amplitude de alfa. E esse alfa ele pode ser representado, pode ser dado, né, tanto em grau quanto em radiano. Se ele for te dar essa medida em graus, é só fazer uma regrinha de 3. Então você sabe que, ó, se o arco for de 360 graus, a área vai ser de πr ao quadrado, que a gente acabou de falar, né? Se 360 graus é a volta completa, seria o círculo inteiro. Se o arco for de alfa graus, a área eu vou representar por S de superfície. E aí é só efetuar a relação fundamental das proporções. S vai ser πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. Tá. E se esse alfa for dado em radiano? Não tem problema. Você faz também uma regra de 3, só que aí o arco não é de 360 graus, e sim de 2π radiano. A única mudança é essa, e alfa está dado em radiano. E aí nós teremos que a área vai ser r ao quadrado vezes π vezes alfa, né, sobre 2π. Só que o π daqui corta o π de cá, então fica só r ao quadrado vezes alfa sobre 2. É só isso, mas é basicamente uma regra de 3, todo mundo sabe trabalhar com regra de 3, então não vejo nem a necessidade de você decorar a fórmula, já que a regra de 3 é bem bobinha. Nós chamamos de segmento circular essa figura, quando a gente traça uma corda e aí eu quero essa região, o pedaço do círculo, ou a região de cima ou a região de baixo. Os dois são segmentos circulares. É claro que se você souber calcular a parte de cima, você sabe calcular a parte de baixo, que é o que falta para o círculo. É o círculo inteiro menos a parte de cima. Portanto, vamos trabalhar apenas com aquela área dali de cima, porque como eu falei, a de baixo, se você sabe a de cima, você consegue achar a de baixo. Então, a de cima, você vai ter assim, ó, considera que seja alfa esse ângulo. Então, se esse ângulo é alfa, você tem este setor e tem este triângulo. O segmento vai ser o setor menos esse triângulo. Se você desse setor tirar esse triângulo, sobra exatamente o segmento. Então, por isso que eu botei aqui a área do segmento vai ser πr ao quadrado alfa sobre 360, o setor, menos r vezes r seno de alfa sobre 2, que é a área desse triângulo. E aí nós ficaremos com essa relação. Aqui vai te dar r ao quadrado, então coloco o r ao quadrado em evidência, só para ficar elegante. Aí ficou π alfa sobre 360 menos seno de alfa sobre 2. Coroa circular é a área aí da rosquinha. Então é só essa área aí, que você obviamente já deve ter imaginado. Basta fazer a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. O círculo grande, se nós considerarmos que é R maiúsculo o valor do raio e o círculo pequeno R minúsculo, πr ao quadrado, πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Posso colocar π em evidência e aí ficaremos com esta relação para a coroa circular. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.